Vamos lá, pessoal, trazendo o nosso time da Copa do Brasil. Os jogos aí de quarta-feira. Temos o clássico Cruzeiro e Atlético. O mando do Atlético, Vasco e Botafogo. E o Corinthians joga fora contra o Atlético Paranaense. Jogos bastante equilibrados. Vai ser difícil da gente conseguir dar aquela análise perfeita, né? Claro que não existe análise perfeita. Se bem, falando em perfeito, a gente já, claro, não tinha como, né? Palmeiras, isso pelo brasileiro. O Palmeiras ganhou do Sport e o Flamengo aí massacrou o Vitória 8-0. A gente mesclou as duas zagas. E no Cartola, nossa, a galera fazendo 200 pontos, 180. Acho que eu fiz 165, 162 ou 65. O que me quebrou foi os dois defensores do Flamengo. Apesar que não tomou gol, galera, mas Gustavo Gomes aí pontuou bem. Quem colocou Ferrarese. O goleiro nulo não deu muito certo. Mas porém, Vitor Roque foi bem, Flávio Lopes foi bem, o Pedrão foi bem, até o Caio Jorge que teve que sair para entrar o Flávio Lopes, que é o jogador nulo. E quem colocou Samuel Lino melhor ainda, galera. Sensacional. Então agora vamos focar nesses jogos da Copa do Brasil. E semana que vem, olho no Flamengo contra o Grêmio, favoritaço no Brasileirão. Já fica até nosso spoiler aí do time do Cartola. Tamo junto. Então vamos lá, galera. Temos o clássico Minas, Atlético Mineiro. O Cruzeiro manda o primeiro do Atlético, né? Tem mais torcida do Galo. Temos aí o Atlético Paranaense contra o Corinthians. O Corinthians que mesmo com o time assim, com vários desfalques, conseguiu ganhar do Vasco e agora vai jogar contra o Atlético Paranaense, porém é lá no sintético. Vamos lá, né? Tem o Guinegão fazendo gol. Vamos ver. E para finalizar também o clássico lá do Rio de Janeiro, Vasco contra o Botafogo. Acho que esse jogo vai ser no São Januário, eu acho. É contra quando o Vasco pega os times assim, Fluminense ou o Botafogo, consegue jogar em São Januário. É isso, galera. Então, para um saldo de gols aí tá bem difícil escolher, sinceramente. São jogos bastante equilibrados. Porém, temos que arriscar, né? O clássico, sempre quem joga em casa aí, o Cruzeiro, até que bem melhor, né? Mesmo na casa do Galo, ganhou, acho que são dois jogos. Mas eu acho que eu vou arriscar com o Atlético Paranaense contra o Corinthians. Peraí que eu até parece que não confio muito não. Porém, é mais por isso. Ah, mas Bruno, ele tomou 3 gols aí o Vasco. Eu entendo, mas é diferente. E o Vasco e o Botafogo também é um jogo bastante parelho, apesar que é o mano do Vasco, mas o Vasco também não tá tão bem não. Eu tenho que arriscar, eu vou com o Paranaense. Vou arriscar, galera. O Atlético Paranaense, o Cauã Moraes e o Esquivel são dois bons laterais. Vamos ver se vai dar certo, né? Tô sendo sincero com vocês, tá bem difícil de apostar nesse jogo. O meu reserva, qualquer outro do Atlético Paranaense não tem, temos o Fernando, não sei se é ele que joga. Eu vou colocar o Willian que pontua mesmo como toma gol, o goleiro do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que ganhou de São Paulo. Claro que com um jogador a mais, isso ajudou muito mesmo naquele jogo lá. O Dair Helman, né? Helmas é a maionese. Vamos lá, Léo Pereira e Gaston Benítez serão os meus dois zagueiros. Até já finalizamos. Fabrício Bruno, Alexander Barbosa, Júnior Alonso, Gustavo Henrique, Vilauba, David Ricardo, Lucas, Ivan. Eu vou colocar o Alexander Barbosa, o outro goleiro. Eu vou colocar, deixa eu ver quem a gente pode colocar. O Mikael. Meio campista, nós temos o Matheus Pereira aí, sempre ele, Matheus Pereira, bom jogador. Temos o Coutinho, que não foi bem na última rodada. Temos o Savarino, o Garro aí, bom aí. Deu uma assistência no último jogo. Também, se não fosse assistência, ele ia fazer apenas 0,1. Não foi tão bem assim, claro, tirando assistência. Tô falando em pontuação, galera. Em participação, assim, mesmo sem gol e assistência. Isso que a gente, para mim, procura num jogador, né? Tem que ser completo. Mas é uma boa opção para que eu não vou pôr porque eu coloquei os jogadores do Atlético. Gustavo Scarpa, 3 pontos aí contra o São Paulo, foi bem. Entrou no final praticamente aí no segundo tempo. Deu uma na trave. Gabriel Menino, bastante desarmes, às vezes ele consegue fazer. Christian bom, tava bem, né? Às vezes vai bem, às vezes não. Zapelli, temos o Patrick. Olha o Zapelli. É um jogador mais avançado, mas eu gosto do Leozinho, velho. Não sei se ele é meio campista ou ele tá como atacante. Ele é ex-futebol de salão, mas vamos ver. Eu vou colocar, deixa eu dar uma olhada.
Vou colocar o Scarpa, né? Pode dar bola parada. E vou pôr o Coutinho, vou arriscar o Coutinho. No reserva eu coloco o Savarino. Ah, o ataque é ele, né? Não tem como deixar o Hulk, apesar de tudo. E o Caio Jorge, na minha opinião, esses dois são unânimes. Quem corre por fora temos Arthur Cabral. O Ryan, galera. Olho no Ryan, ele tá pontuando muito bem. Eu acho que eu vou até colocar o Ryan. Tem o jogador Viveiros. Ó, o Guinegão que eu comentei com vocês. Que tá. Fez gol, né? Nos últimos jogos. 10,1. O Memphis tá nulo. Ele tá voltando, mas acho que ele não vai voltar nesse jogo, não. Gramado sintético, eu acho muito difícil ele jogar. Mas tudo pode acontecer. E o Verratti. Mas eu vou com o Ryan, galera. Vou com o Ryan, sim. Steve Mendonça também. Cadê o Ryan? Cadê o Ryan? Ryan. Colocar o Ryan, aproveitar o momento do jogador. Deixa eu ver se tá o Leozinho do Atlético Paranaense. Allan Kardec, Isaac, Velasco. Olha o Leozinho. Contra o São Paulo, ele não é de pontuar, mas ele. Contra o São Paulo, ele deu uma fumaça lá. Ele é muito habilidoso, esse cara, hein? Olho nele. Espero que ele entre pra gente ver ele jogando aí. Vou colocar o Verratti na reserva. Esse é o nosso time da Copa do Brasil, pessoal. Tamo junto.